Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quarta-feira, 19 horas e 14, do dia 19 de abril de 2023. Uma noite agradável aqui em São Paulo. 19 graus. Eu desejo muita paz e saúde a todos. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Como o mercado está fechado, eu vou iniciar aqui pelos comentários do YouTube. É um horário que está dando mais audiência, só que menos comentários. O pessoal deve estar estranhando. Eu faço de vez em quando essas mudanças para a gente ver se pode beneficiar a nossa comunidade, né? Porque aí distribui melhor os conteúdos ao longo do dia. E hoje tem Corinthians e Argentino Júnior, Corinthians 2-0. Filippo Ferla, bom dia, professor. Poderia analisar CBAV3, claro, querido, estou comprado com preço médio a 6,58. Uma crítica em relação a quem vai ganhar a Champions League, o meu Milan vai surpreender. Nada de Real Madrid ganhando, desde já agradeço pela análise, muito bom humor, amizade. Filippo, hoje eu errei somente um dos semifinalistas, eu acertei, mas isso eu já falei lá atrás, tá? Eu tinha falado de Manchester City, Real Madrid, Milan, e eu tinha falado Benfica e acabou indo a Inter, né? Então Milan e Inter, um derby na semifinal. Eu acredito que o Milan vá para a final e que o Real Madrid tire o Manchester City. Então, CB AV3, esse ativo será estudado com o maior prazer. E tudo de bom a você. Até rimou. Então vamos lá. Vamos carregar aqui o gráfico para que nós possamos estudá-lo. Ele está comprado com preço médio a 6,58. O ativo vem caindo. Tem um bom volume, até razoável para bom. E poxa, o ativo em março de 2022, há praticamente um ano e um mês atrás, valia 24 a 5,83. Isso aconteceu com muitos ativos. Se eu te disser que tem um sinal de fundo, não tem. Eu particularmente não compraria, é uma compra assimétrica. E pode montar fundo aqui a 5,77, que foi um ponto que gerou um repique recente. Se começar a subir e romper o 6,17, esse gap vai atrair os preços. Aí ele seria fechado a 7,35, com provável teste de 7,86. Mas essa região precisa ser preservada. Ok? Muito bem. Então eu vou passar aqui pelos ativos que a gente estuda com essa lista trades, os principais, começando pelo milho. O milho simplesmente ele sinaliza fundo e não desenvolve. Ontem, por duas sessões seguidas, dias 18 e 19, fechou fora da banda. Tem tudo para repicar, né? Tem tudo para repicar. Então, eu vou estudar um pouco mais os fundamentos e vou colocar alguma coisa lá para vocês no Telegram amanhã. Principalmente se começar realmente um movimento de inflexão, ok? O DI1F25 hoje foi um dia de alta de juros e dólar, porque o arcabouço fiscal deixou muitas dúvidas no ar. Eu coloquei uma matéria para completo extremamente detalhada agora há pouco lá no Telegram, junto com o fechamento, né, maiores altas, maiores baixas do dia. E os juros eu tinha comentado aqui, entre os dias 12 e 13, que eu teria encerrado minha posição de venda, caso eu tivesse feito essa operação proposta. Algumas pessoas entraram, uma operação mais longa, e está acima da média, né? Então, pode desenvolver um movimento de uma alta um pouco maior aqui, caso a gente não tenha nenhuma novidade com relação ao arcabouço fiscal. No intraday, tem sinal de topo aqui, de topo duplo, tal, e provável estresse da média de 21 e posteriormente de 12,045. Ok? Aí nós temos aqui a seguir o gráfico do dólar.
Dólar rompendo, da mesma forma que os juros, né, o dólar teve uma sessão de alta. São 2 soldados brancos aqui no caso. Espero que não tenhamos um terceiro, né? O que aconteceu foi o teste de uma linha de retorno, parecia que iria violar essa linha, mas reverteu. E nós tivemos o rompimento do importante 4975 com 500. Por enquanto não coloca a nossa venda em risco, vamos ficar esperto para não devolver lucro, né? Então no diário repicou até a média de 21, o que já era uma possibilidade quando abriu hoje em gap. Esse gap ele realmente existe. Então vamos deixar marcado aqui. Ok? E observar o intraday. Então no intraday nós temos esse gap fechado, eu vou marcá-lo. O que é importante, né? Então esse gap foi fechado e tem alguma pressão vendedora, sim. Ok? Então eu acho muito provável que amanhã a gente tenha, logo após a abertura, o teste de alguma coisa perto aqui de 5,050, onde está a média de 21. Perfeito? Muito bem. Aí eu chego aqui no mini índice. O mini índice, ele foi testar a média de 21, se aproximou, fechou mais perto da mínima do que da máxima. Nesse caso, pessoal, eu vou apagar aqui essa ideia do ombro, cabeça, ombro invertido, né? Já deu aqui o que tinha que dar, como diria o poeta. E eu vou traçar Fibo, mas no mercado à vista. No mercado futuro, né, gráfico intraday, nós temos aqui um sinal, um martelete acionado. Eu acho que se tivesse mais tempo de pregão, eu acredito que subiria pelo menos uns 500, 600 pontos. E rompendo inclusive a média de 21. Esse gap, se amanhã for um dia com um pouco mais de força compradora, esse gap deverá puxar o preço como imã. A gente pode ter até o teste dos 108 mil pontos. Aqui essa região. Ok? E falando do Ibov, mercado à vista, eu vou atualizar aqui os estudos. Situação número 1. Vamos traçar uma LTA. Que, se tocada, deve amparar o preço. Situação número 2. Nós temos aqui o topo anterior, 104,085. Fechou praticamente nessa região, levemente abaixo, testando média de 21. E eu vou trabalhar aqui com retração de Fibonacci.
Eu vou fazer aqui um ajuste. Então esse ponto de cima aqui é 108,277. Marcou a máxima do movimento, correto? E a mínima, 99,898. Muito bem, então a gente percebe que a retração de 50% ela está alinhada com a média móvel de 21 e o topo anterior. Então, em vez de um duplo, é um triplo suporte, né? Então nós temos um triplo suporte, retração, topo anterior e média de 21. Perfeito? Maravilha! Chegamos no BOVA11. Mesma situação. Topo anterior 5,76. Média de 21. Esse gap aqui é um gap real. Ele ocorreu de fato, então nós vamos marcá-lo. Então, duplo suporte vai ser um triplo suporte com base nas retrações de Fibonacci. Então, eu vou traçar de forma aproximada. Posteriormente, ó, eu pego aqui 104,89. 104,89. E aqui embaixo, 96,71. Ok? Então a gente percebe também a retração de 50% como um ponto importante. Maravilha! Aí eu chego aqui no Ibovespa em dólares, eu vejo o mesmo movimento. Média de 21 e topo anterior, que está 20,507. Então o movimento ele é bastante semelhante. Mas nesse caso, a média de 21 ela foi violada. A média de 21 é a LTA. No caso do BOVA11, ela se mantém preservada. No caso do IBOV, ela se mantém preservada. O mini índice, esse gráfico está errado, não tem o gap, então não se aplica. Ok? Aí eu chego no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moeda, especialmente iene e euro. Por enquanto não consegue passar a média de 21, então está sob controle. Hoje, pessoal, o principal driver, assim, o fator especial que fez o mercado descer realmente foi o arcabouço, que vai ser modificado no Congresso, senão não vai ser aprovado. Podem escrever o que eu estou falando. Mas teve também queda no exterior, o MME caiu, que é o fluxo para mercados emergentes, mas tocando a média de 21. As bolsas na Europa, elas não demonstraram força, mas continuam desenvolvendo. Por exemplo, o DAX chegou a subir 0,08, o Eurostock 50 caiu 0,08. Nós temos aqui a Bolsa de Paris que chegou a subir 0,21 e Reino Unido. Então, na verdade, uma leve queda, né? O EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, naturalmente tem um movimento parecido com aquilo que eu descrevi anteriormente. Então, teste da média de 21, topo anterior, que é 27,90, fechou praticamente aqui nessa
nessa região que foi citada, né? Então, me preocupa um pouco porque fica com uma ideia aqui de ilha de reversão, só que amanhã, se houver uma alta que cubra pelo menos a metade dessa baixa, já praticamente anula a ideia de ilha. E aí a gente tem o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, que fica com uma ideia contrária, né? Então precisaria amanhã devolver um pouco mais da metade, no caso do BZQ, assim como a EWZ recuperar um pouco mais da metade. É interessante observarmos que o índice do medo, Volatility Index, que é o VIX, ele continua em queda, então tem investidores dispostos a tomar risco aqui no Brasil, né? Isso é bastante evidente, de tomar risco nos Estados Unidos. Então isso é bem evidente aqui no VIX. E aí a gente chega no Dow Jones, que não muda em nada a nossa ideia, a leitura para o índice que tem as 30 maiores empresas americanas. É uma região, né, difícil de ser rompida, porque é uma LTB, mas a média de 5 tem segurado aqui as correções intraday, então muita força, o S&P também. Então nada muda aqui para o S&P e para o VIX, inclusive o S&P rompeu o 4133, é um novo pivô e deve seguir guiado aqui pela média de 5 períodos. Aí nós chegamos no índice Nasdaq. Índice Nasdaq. Eu não acredito, por exemplo, que vinga essa ideia aqui do topo duplo. É que é uma região com 2 topos, agora faz o terceiro, então vai reunir compradores para romper essa região e desenvolver um movimento de continuidade da recuperação. E aqui nós temos os títulos americanos de 10 anos que têm sim dificuldade para acionar o eixo do W. Tem uma estrela cadente. Se for perdida a sua mínima amanhã 3577 e houver continuidade do movimento, o mínimo que vai fazer é testar a média de 21. Aparentemente é o cenário mais provável, né? Por esses candles que ficam ali operando em torno do eixo e não rompem de vez. O petróleo para nós não é uma novidade, porque eu não acredito que ele preencha esse gap, mas ele está no mesmo patamar desde a decisão da OPEP, né? Então é aquilo e pronto. Agora ele vem na média de 21 e na LTA, quer dizer, não tem motivo aqui por enquanto para fechar o gap, mas também não tem para disparar. Mas é mais provável que a partir da mínima de hoje, teste da média de 21, por exemplo, na Inglaterra, o Brent negociado na ICE, exista um processo de recuperação. Se eu tivesse que fazer alguma coisa no petróleo, principalmente um trade rápido, eu atuaria na ponta compradora. Aí nós temos o minério de ferro, parado também praticamente há 3 semanas, né? Mas uma região que o caminho mais natural seria o desenvolvimento de um fundo. E aí nós chegamos na bolsa de Xangai, correção absolutamente natural. Nós traçamos essa linha de retorno, então pode ter uma correção no tempo, aproximação entre média e preço, ou a continuidade da alta, vamos ver se é o movimento majoritário. Aí nós temos o índice Nikkei. Se eu estivesse comprado, né, principalmente nessa virada, eu realizaria lucro, independente do que vai acontecer. E aqui a gente vai ver queda generalizada, né, Small 11 fecha o gap a 87,01, então pode desenvolver um movimento de recuperação a partir daqui. Seria praticamente a base, se nós traçarmos dessa forma, seria praticamente a base de um alargamento, não é exatamente um canal, mas um ponto onde pode sim formar fundo, não seria nenhuma surpresa. Temos o IFNC corrigindo numa região de suportes, vejam aqui, né? Então deve... Amanhã eu penso que nós teremos uma quinta-feira de alta, uma alta moderada, talvez algo em torno aí de 1% pelo menos, para o Ibov, né, que hoje caiu 2,12, talvez 1%, 1,20% pelo menos, no mínimo. Então o Imob
vamos aqui traçar uma linha de tendência. Ele está no limite aqui, assim como o Small 11. E aí nós teremos o IMAT, índice de materiais. Eu falaria aqui em duas situações. Padrão da alavanca, inclusive deixou sombra inferior. Hoje teve a Vale que pesou também, então tem aquela história, né? Vale quando sangra, né? Dificilmente o mercado tem um movimento favorável, então o relatório de produção não agradou. E assim, falar num oco invertido inclinado, talvez seja exagero, mas é algo perto disso. Acho admissível. Aí nós teremos o índice de energia, teste do topo anterior, região aqui dos dias 15 e 16 de março, movimento natural. Vamos traçar FIBO aqui também. Ó, a gente pega esse fundo. Eu nem vou traçar de forma milimétrica aqui, ó, tá na primeira retração. Mas é que a gente usa mais mesmo, é 38,2, né? Logo abaixo da média, mas está na primeira retração para quem usa o 23,6. Aí o índice de consumo. O índice de consumo é o que mais responde, né, pessoal? O mercado vacilou, ele desce. Né? Então vai ter que remar tudo de novo aqui e vai ser um termômetro para nós. Ok? Aí eu vou fazer vamos ver como é que está o EWZ agora, ETF brasileira negociado em Nova York. 0,18 de alta no aftermarket, nada significativo frente aos 4,27 de baixa no pregão regular. Então vamos lá, ITS A3, ITS A4, aliás, Itaúsa, oportunidade, correção que abre oportunidade, simples assim. Itube 4, a mesma história. Pô, a ação saiu de 22 e 26, ela foi a 26 e 24, é uma correção absolutamente normal. Oportunidade de compra. A BDC4 não tinha iniciado o movimento, então ela vem aqui de forma anêmica, se movimentando. Tem que ter um choque aqui de volatilidade, um aumento de volume, para que o ativo possa desenvolver uma recuperação de fato. E aí, BB, a S3 aqui na tela, né? Pelo que ela subiu, corrigiu até pouco. Então tem aqui o primeiro suporte a 42,22, mas acho difícil chegar até essa região, deve reagir antes, mas é uma correção natural, aproximação entre média e preço. E aí nós teremos B3, SA3. Pessoal, hoje eu fiz lá no Telegram, além dos estudos estáticos, conteúdo, matéria, abertura, panorama, reader, clique, tá muito caprichado. Né, lá no Telegram, coloquei um estudo sobre Ibov, do teste do topo anterior e da média. Falei sobre... Fiz live, stories, quer dizer, tem muito conteúdo para vocês estudarem. Então, B3, SA3 também é uma correção absolutamente natural, né, proporcional à alta recente, levemente abaixo do eixo aqui a 11,90, mas amanhã, de repente, se abrindo um pequeno gap, na hora que você vê está acima de 11,90 e confirma aqui o padrão. E aí nós teremos Petro 4. Correção aqui no topo anterior. E Vale 3. Ok? Os indicadores, eu reiniciei o computador e os indicadores sumiram aqui. Então eu vou colocar as bandas de Bollinger. Aqui, pessoal, muitas vezes o pessoal pergunta, né? Eu deixo mais ou menos o padrão que vem no TradingView
O período eu deixo 20 ou 21. Né? Eu prefiro 21 porque tem mais meses com 21 pregões do que com 20. Essa que é a grande realidade. Né? Eu não deixo com média dentro, porque eu já tenho as médias de 5 e 21. E é basicamente isso que eu faço. Ok? O ombro, cabeção, ombro invertido está descartado, sim, para quem perguntou. E aqui na Vale, talvez ela encontre suporte nessa linha de retorno. Não fechou na mínima, né? Então nós temos aqui o 75,90 como um ponto importante. Ele é fundo do dia 5 de abril. 77,50. Então vejam aqui, ó, a mínima aqui 75,90. A mínima aqui 77,55 e aqui 76,34. Então é uma região de suporte, principalmente se eu levar em consideração 76,34, 75,90. Fez um fora da banda dentro da banda, grande volume, quer dizer, é sinal de reversão. Então amanhã deve romper 77,62 e ir embora. É a ideia que eu tenho para a Vale. Ok? Então é isso aí, tá entregue. Um grande abraço a todos, compartilhem, se inscrevam, deixem o like, atuem na área de comentários. Muito obrigado pela sua atenção.